Existe uma pergunta que separa uma vida comum de uma vida com propósito. Que tipo de homem Deus honra? Não é o homem perfeito. Não é o homem que nunca cai. Não é o homem que aparenta força por fora enquanto vive quebrado por dentro. Deus honra o homem que decide amadurecer. Deus honra o homem que escolhe a verdade quando a mentira é mais confortável. Deus honra o homem que obedece quando ninguém está olhando. E hoje eu quero falar com você como quem segura seus ombros e diz: pare de brincar com o seu destino, porque muitos querem a honra de Deus, mas não querem o caminho que produz essa honra. Querem portas abertas, mas não querem caráter. Querem vitória, mas não querem disciplina. Querem paz, mas continuam alimentando o caos. Querem ser chamados de homens, mas vivem como meninos, impulsivos, instáveis, sem governo, sem constância. E eu não digo isso para te humilhar. Eu digo isso para te acordar, porque quando Deus levanta um homem, Ele não levanta só um indivíduo. Ele levanta uma casa. Ele levanta um legado. Ele levanta um destino. A diferença começa na mente. E aqui entra algo que precisa ser entendido com seriedade. O que você pensa repetidamente, você fortalece. O que você alimenta mentalmente, você torna real no comportamento. Se você acorda pensando eu não consigo, você já começou derrotado. Se você acorda pensando hoje eu escolho obedecer, você já começou governando. Isso não é magia. Direção é espiritual e prática ao mesmo tempo. Então eu quero que você grave uma frase simples, curta, firme, uma frase para repetir como um homem que decidiu sair do modo menino. Repita por dentro, mesmo que sua emoção não acompanhe. Com Deus, eu sou firme. Com Deus, eu escolho a ordem. Com Deus, eu vou obedecer hoje, não amanhã. Hoje, você não precisa sentir vontade para ser constante. Você precisa decidir. E decisão é uma das marcas do homem que Deus honra. O menino vive de sensação. O homem vive de aliança. Agora, deixa eu te mostrar o que te prende no modo menino. Porque você pode amar a Deus, pode ter fé, pode até ter boas intenções, mas ainda estar preso num ciclo de instabilidade. Você já prometeu que ia mudar. Já disse que ia cortar um hábito, organizar a rotina, orar mais, ser mais disciplinado, ser mais presente, ser mais responsável. E por alguns dias até tentou. Só que então veio o cansaço, veio a tentação, veio a ansiedade, veio a frustração. Veio aquela voz dizendo só hoje, só mais um, ninguém vai saber. E você voltou para o mesmo lugar. O problema não é falta de capacidade. O problema é falta de governo interno. E governo interno começa com a verdade mais difícil. Eu sou responsável. Eu não sou vítima do meu humor. Eu não sou refém do meu passado. Eu não sou escravo do impulso. Eu sou chamado para governar. E Deus honra esse tipo de homem. Deus honra o homem que para de terceirizar culpa e começa a assumir o peso das escolhas. Presta atenção. Deus não honra desculpas. Deus honra alinhamento. Deus honra arrependimento real, que não é remorso emocional, mas mudança de rota. Arrependimento é quando o homem olha para o que está errado e diz: isso acaba aqui. E ele não diz isso só com palavras. Ele prova com atitude. E aqui está um ponto decisivo. O homem que Deus honra não vive de atalhos. Ele honra processos. Ele entende que maturidade é construída em dias comuns, em manhãs comuns, em escolhas pequenas e repetidas. O menino quer um grande momento. O homem constrói uma grande vida. Talvez você esteja cansado, exatamente porque tenta viver no improviso. Acorda sem direção, entra no dia sem governo. Deixa a vida te empurrar, responde a tudo, se distrai com qualquer coisa, e quando chega a noite, está vazio e culpado. Esse ciclo alimenta o modo menino. E Deus não te chamou para viver assim. Deus te chamou para edificar. E edificar exige ordem. Agora eu quero te fazer enxergar algo que muda tudo. O tipo de homem que Deus honra aparece em 3 momentos: na pressão, no silêncio e na decisão. Na pressão, o menino explode ou some. O homem sustenta. Ele pode até sentir medo, mas ele não se entrega ao medo. Ele pode até sentir raiva, mas ele não obedece à raiva. Ele pode até sentir vontade de desistir, mas ele não faz da vontade um Deus. O homem que Deus honra aprende domínio próprio, porque ele sabe que sem domínio próprio, ele destrói aquilo que ama. No silêncio, o menino corre para anestesias, tela, prazer, distração,
dopamina barata. O homem que Deus honra busca Deus, ele se examina, ele pergunta: Senhor, o que em mim precisa ser corrigido? Ele não tem medo do espelho, ele não tem medo de admitir fraqueza, porque ele sabe que admitir fraqueza é o primeiro passo para receber força. Deus resiste ao soberbo, Deus sustenta o humilde, e na decisão, o menino escolhe o fácil, o homem escolhe o certo. Isso não é teoria, é quando ninguém está vendo, é quando você está cansado, é quando a tentação vem, é quando você poderia esconder, é quando você poderia mentir, é quando você poderia adiar. O homem que Deus honra toma uma decisão limpa, não porque ele é um super-homem, mas porque ele teme a Deus mais do que teme o desconforto. E aqui eu quero aplicar uma prática simples, do tipo que muda seu dia. Ensaie mentalmente a obediência. Antes de você entrar na batalha do dia, visualize você vencendo as pequenas guerras. Visualize você acordando e levantando sem negociar. Visualize você fechando a porta para o hábito que te enfraquece. Visualize você cumprindo o que prometeu. Visualize você sendo calmo na pressão. Visualize você orando quando a ansiedade tenta te dominar. Isso é treinar a mente para obedecer. A mente precisa de direção, porque se você não dá direção para ela, ela volta para o velho caminho. E o velho caminho é o caminho do menino. Agora vamos para a pergunta central. Com clareza, o que Deus honra em um homem? Deus honra a fé que vira ação. Muita gente tem fé de palavras, mas não tem fé de prática. A fé que Deus honra é a fé que obedece, mas continua alimentando o que te derruba. Sua boca está em um lugar e sua vida está em outro. O homem que Deus honra alinha os dois. Ele não usa Deus como slogan, ele usa Deus como direção. Deus honra a integridade. Integridade é quando você é o mesmo homem no secreto e no público. É quando suas escolhas não mudam porque tem plateia. É quando você não precisa de aplauso para fazer o certo. O homem que Deus honra pode ser invisível para o mundo, mas é visível para Deus. E isso basta. Deus honra responsabilidade. O homem que Deus honra para de brincar com compromisso. Ele não promete o que não vai cumprir. Ele não vive de desculpa. Ele assume o peso. Ele protege, provê, sustenta, serve. E servir não é ser fraco. Servir é ser forte o suficiente para carregar o que importa. Deus honra a constância. Menino vive de pico emocional. Homem vive de aliança diária. O homem que Deus honra entende que a grande vitória é feita de pequenas obediências repetidas. Ele entende que oração não é evento, é hábito. Palavra não é amuleto. Disciplina não é castigo, é proteção. Deus honra a humildade ensinável. O homem que Deus honra aprende. Ele corrige, rota, ele pede perdão. Ele não se apega ao orgulho. Ele não tenta vencer discussões. Ele tenta vencer a própria carne. Ele não quer ter razão. Ele quer ter paz com Deus. E agora eu vou te dar um retrato simples, para você se examinar sem se enganar. O menino pergunta: o que eu quero? O homem pergunta: o que é certo? O menino pergunta: o que me dá prazer agora? O homem pergunta: o que constrói meu futuro? O menino pergunta: como eu me salvo do desconforto? O homem pergunta: como eu honro a Deus mesmo no desconforto? Talvez, enquanto você ouve isso, você esteja percebendo áreas em que você ainda age como menino. E aqui é importante: isso não é sentença. Isso é convite. Deus não te expõe para te destruir. Deus te revela para te transformar. Então, como um homem começa a se tornar o tipo de homem que Deus honra? Começa com um compromisso simples. Eu vou governar minha vida amanhã. Amanhã não é apenas um horário. Amanhã é uma declaração. A forma como você começa o dia ensina sua mente e seu espírito sobre quem manda. Você ou seus impulsos. Quando você acordar, a primeira coisa que você vai fazer é vencer a primeira negociação. Levante, não discuta com a preguiça. Não leve o celular para a cama como se fosse oxigênio. Levante e diga por dentro: hoje eu escolho a ordem. Hoje eu escolho ser homem. Hoje eu escolho obedecer. Depois, faça 2 minutos de silêncio. Respire e ore de forma direta. Apenas verdade. Senhor, hoje eu preciso de domínio próprio. Eu preciso de direção. Eu preciso de coragem. Livra-me de ser governado pelo impulso. Me faz firme. Em seguida, leia um trecho curto da palavra e faça uma pergunta: o que eu vou praticar hoje?
Porque Deus honra a prática. Não é o quanto você sabe, é o quanto você vive. E então vem um passo que muda tudo. Uma ação imediata de disciplina. Algo pequeno, mas real. Arrume seu ambiente. Organize uma tarefa. Treine. Escreva as 3 prioridades do dia. Cancele uma distração. Corte um gatilho. Faça uma escolha que te fortalece. Ordem gera força. E força sustenta propósito. Agora, eu quero que você entenda isso com maturidade. Você não está lutando só contra hábitos. Você está lutando contra narrativas internas. A história que você conta para si mesmo. E muitas narrativas são mentiras disfarçadas de realismo. Eu sou assim mesmo. Eu nunca vou mudar. Eu sou fraco. Eu não consigo. Eu estrago tudo. Isso não é humildade. E Deus não te chamou para viver preso no que você diz sobre você. Deus te chamou para viver no que Ele diz sobre você. Então, você vai substituir a mentira por uma afirmação de fé, simples e bíblica, em espírito. Não é para negar a luta, é para dar direção a ela. Diga: Deus me dá força para obedecer. Deus me dá sabedoria para decidir. Deus me dá domínio próprio para vencer. Eu não sou governado pelo impulso. Eu sou governado pela verdade. Hoje eu dou um passo. E sabe o que acontece quando você faz isso diariamente? Você não vira perfeito, mas você vira firme. Você para de viver em ciclos e começa a viver em progresso. Você para de tentar e começa a construir. E esse é o tipo de homem que Deus honra. O homem que não romantiza a fraqueza, mas também não desiste por causa dela. O homem que cai, se arrepende, ajusta e continua. O homem que não faz da queda um lar. O homem que volta para Deus com seriedade. Agora, eu quero fechar com um chamado. Um chamado que não é emocional. Se você quer ser o tipo de homem que Deus honra, você precisa parar de brincar com o que te destrói. Precisa cortar aquilo que te enfraquece. Precisa escolher a ordem. Precisa escolher o processo. Precisa escolher a verdade. E eu vou te dizer com amor e firmeza: Deus honra o homem que assume responsabilidade por sua casa. Deus honra o homem que cuida da mente. Deus honra o homem que vigia o coração. Deus honra o homem que trata pecado como pecado e não como fase. Deus honra o homem que pede perdão e muda. Deus honra o homem que ora e age. Deus honra o homem que busca sabedoria. Deus honra o homem que não se vende por prazer barato. Deus honra o homem que decide ser inteiro. Então faça um pacto agora, diante do Senhor, aí mesmo onde você está, sem teatralidade, apenas verdade. Diga: Senhor, eu quero ser o tipo de homem que o Senhor honra. Eu quero acabar com as coisas de menino. Eu quero obedecer. Me dá constância. E hoje eu vou dar o primeiro passo. E agora, transforme isso em atitude. Escolha uma coisa para cortar hoje. Escolha uma coisa para construir hoje. Você não precisa vencer o ano inteiro hoje. Você precisa vencer este dia. Porque Deus honra o homem que vence o dia com Ele. Se você quer selar isso com uma declaração: com Deus, eu sou firme. Com Deus, eu escolho a ordem. Com Deus eu vou obedecer hoje. Esse é o tipo de homem que Deus honra. Não o homem que fala bonito, mas o homem que se alinha. Não o homem que se exibe, mas o homem que obedece. Não o homem que começa 1000 vezes, mas o homem que continua com fidelidade. E quando você viver assim, você vai perceber algo. A paz não vem quando a vida fica fácil. A paz vem quando você fica forte em Deus. E a honra de Deus não é um troféu para ego. É uma confirmação de que você está no caminho certo, construindo o que permanece. Hoje, seja esse homem. Hoje, escolha a ordem. Hoje, escolha o propósito. Hoje, escolha Deus.